Olá! Essa semana os meninos começaram as aulas, retornaram os estudos na escola. Diogo Filho, sempre acompanhado de sua AT, que me relatou o seguinte: Diogo, a professora nem bom dia deu, não deu nenhum tipo de acolhida para o Diogo. O Diogo até se incomodou, até questionou. A única vez que a professora se dirigiu ao Diogo foi para chamar a atenção porque ele estava falando alto. Ponto. Vejam, trata-se de uma professora com um histórico de falta de polidez, não sei nem se existe esse termo, ao lidar com os alunos. Até acho que tem um lado positivo nisso, porque a vida é dura. Então, as crianças que estão no Fundamental 2 precisam encarar esse tipo de situação, precisam encarar esse tipo de pessoa. E tem também a questão do conteúdo. O conteúdo é muito extenso, então a professora precisa de fato correr com o conteúdo, e isso eu já fui professor de faculdade, de curso de pós-graduação, curso preparatórios, eu sei que às vezes a gente precisa cumprir com esse dever, e na ânsia de cumprir esse dever, acabamos sendo muito ríspidos, eu sei. Mas o meu público não era criança, apesar de que todo ser humano precisa de carinho, precisa ser acolhido, né? Mas enfim, e aí eu perguntei, tá, mas ela não acolheu nenhum aluno, ela não interagiu com nenhum aluno, não conversou com nenhum aluno? A AT me disse, não. Ela interagiu com alguns alunos, deu carinho para alguns alunos, mas nem dirigiu a palavra ao Diogo e a um outro aluno que, se eu não estou enganado, é síndrome de Down. Enfim, aí eu falei, não, opa, peraí. O tratamento ele tem que ser igual. Se é ríspido com todo mundo, é com todo mundo. Se é carinhoso com todo mundo, é carinhoso com todo mundo. Se é carinhoso na hora de ser e ríspido na hora que tem que ser, duro, rígido na hora que tem que ser, é com todo mundo. E eu fui diretamente na coordenação no dia seguinte e questionei isso. Falei, tratamento desigual, é claro que eu falei com muito carinho, com uma forma totalmente diferente do que eu estou falando nesse vídeo, mas eu deixei o recado claro. Tratamento desigual não é o certo. E a professora, por mais que ela tenha que implementar regras, correr com o conteúdo, tem a hora de acolher, tem a hora de conversar, tem a hora de, afinal, são crianças. A coordenadora imediatamente já saiu ali da reunião me pedindo desculpa e foi na sala e já interviu, já apresentou o Diogo para a sala toda. E deve ter dado recado à professora, porque o tratamento, até onde sei, mudou. Então vejam, isso é um modelo de tratamento discriminatório. Pode ter sido sem perceber, mas é discriminatório. É porque o Diogo é autista, porque o outro menino tem síndrome de Down, é porque é negro, não interessa o motivo. Ou mesmo sendo neurotípico, o tratamento discriminatório ele não pode acontecer. E quando se fala de pessoas com deficiência, é inclusive crime. Mas enfim, a questão se resolveu. Outro ponto que a coordenadora trouxe para a minha singela e informal reunião com ela foi: Diogo, mas às vezes a professora fica acanhada com a AT ou acha que a presença da AT ela não precisa. Então, assim, são pontos diferentes. Primeiro é o tratamento, que tem que ser igual, até para a moça da faxina que está passando no corredor. Segundo é essa questão do pedagógico, da inclusão, do aprendizado. De fato, as ATs, elas intermediam. De fato, as ATs às vezes inibem. Às vezes é natural que a professora regente delegue ou escore na AT. Eventualmente, tudo bem. Às vezes a professora regente até pede ajuda a AT com outros alunos. Eventualmente, eu não vejo isso de forma ruim. Embora a obrigação da professora de ensinar ao Diogo Filho sem a AT, de se relacionar com o Diogo Filho independente da AT, vai sempre existir, tem que ser a regra. Mas a título de exceção, eu até entendo, até acho bacana, porque a AT interage com os demais alunos, interage com a professora e fica virando tudo uma grande família naquela sala. Até acho bacana. Então, fiquem atentos, são 2 pontos. É a professora ensinar, tratar o Diogo Filho como deve, cobrar a disciplina dele, o seu filho, o seu aluno, o seu paciente com disciplina, ensinar, passar os conteúdos, adaptar os conteúdos. A professora regente tem toda essa obrigação, não é só da AT isso. E outra coisa é discriminar.
é não lidar com a criança com o carinho e respeito que ela tem que ter, independente dela ser neurotípica ou atípica. Então, são pontos diferentes que nós precisamos ficar atentos. Foi isso que eu pontuei com a coordenadora. Ela me pediu desculpas, ficou envergonhada, inclusive, demonstrou que ficou envergonhada, porque essa escola que os meninos estudam é uma escola muito boa, uma escola muito inclusiva, muito carinhosa. Então, a postura dessa professora, sem querer ou por querer, não me interessa. O que me interessa são as ações que ela tem. Eu não posso controlar os sentimentos dela, nem quero. Prefiro nem saber. O que eu quero saber são as ações que ela coloca em prática. É isso que me interessa, tá? É claro que os sentimentos que passam na cabeça dela são importantes, a escola tem que perceber isso, controlar isso, avaliar isso. Eu, enquanto profissional, acho isso importante, mas eu, quanto pai, eu quero saber também e principalmente o que ela faz, não é? Então, me chocou um pouco, me magoou a minha Michele, mas assim, passou. Então o semestre está só começando e antes que isso se tornasse uma bola de neve, antes que isso se perpetuasse, eu já agi e estou atento e vou continuar em cima, porque o trato tem que ser igual. Se eu sou rígido, severo com os meus alunos, eu sou com os meus alunos. Se eu dou bom dia para os meus alunos, eu dou bom dia para os meus alunos. Se eu faço carinho nos meus alunos, eu faço carinho nos meus alunos. Não excluo nenhum aluno. É claro que, em um determinado momento, eu vou estar dando atenção para um aluno ou para um grupo em detrimento de outro. Por causa da atividade ou porque foi naquele momento que eu me encontrei com os alunos no intervalo, tudo bem. Mas, na medida do possível, esse tratamento ele tem que ser igual.